Olá, seja muito bem-vindo a mais um Sessão Pipoca Espiritual. E hoje a gente vai falar de um filme que se chama Coração Delator. É um filme emocionante, é um filme que a gente vai falar de doação de órgãos e a gente vai entrar aí num clima de romance também. Mas antes da gente começar a falar um pouco sobre esse filme, eu vou chamar o Damião para que ele fale para a gente aí a ficha técnica desse filme. Damião. Olá aos amigos do YouTube, Tatiana Benites, você que nos acompanha na Rádio Boa Nova, na TV Mundo Maior, Coração Delator, o filme da Sessão Pipoca de hoje. Filme que tem data de lançamento 30 de maio de 2025. O diretor, Marcos Carnevale, 1 hora e 29 minutos de duração, um drama, um romance, lançado pela Netflix. Coração Delator é o novo filme argentino que envolve doação de órgãos e novos começos, e conta a história de um homem que se percebe mudado após receber um transplante de coração. Ele é CEO de uma empresa de construção, Juan Manuel, conhecido por focar sua vida totalmente no trabalho e por ser bastante egoísta. Depois de passar pelo episódio traumático, ele começa a reavaliar muitas de suas decisões. No entanto, o que realmente muda sua trajetória é o encontro com a viúva do seu doador, Tati. É um filme interessante, mas antes da gente começar a falar dele, aproveita que você está aqui, deixa o seu like aqui no canal, nesse vídeo, nos outros vídeos que você vê aqui no nosso canal também. Aproveita que você está aqui. Se você não se inscreveu, se inscreve no canal, se inscreve e deixa para a gente aqui o seu comentário. Quanto mais comentários e likes, melhor. E se você sabe que tem alguém que gosta de filmes, que gosta de uma análise espiritual sobre as histórias, manda para ela, compartilha esse vídeo também. Se você está vendo a gente da TV Mundo Maior ou ouvindo pela Rádio Boa Nova, também compartilha essa ideia. Entra aqui no nosso canal no YouTube, canal Tatiana Benites, no YouTube, procura como Sessão Pipoca Espiritual, que você vai encontrar a gente aqui. Tá? Deixa seu like e colabora com o nosso canal também, se você gosta do nosso conteúdo, colabora com a gente, né? Seja um colaborador. Mas, falando do nosso filme Coração Delator, o filme de hoje, antes da gente começar a falar, vamos rodar nossa vinhetinha e depois a gente começa a nossa análise espiritual. Agora que a gente já rodou a nossa vinheta, a gente começa a fazer a nossa análise do filme. Aí nossa investigação que a gente fez aqui do filme, né? É um filme que a gente já prevê o final dele. No entanto, é um filme que faz a gente pensar muito sobre o agora, né? Porque a gente não sabe se a gente vai estar aqui amanhã ou daqui a 2 minutos. A gente realmente não sabe. No filme, duas pessoas aparentemente muito saudáveis, jovens, né? Elas têm destinos diferentes. Um sofre de problemas de coração que ninguém sabia, ninguém da família sabia, e uma outra pessoa sofre um acidente. E esse acidente é fatal. Então a gente não sabe o que pode passar na nossa vida, né? De um minuto para outro a gente pode sofrer um acidente ou pode ter um ataque do coração. E essas pessoas de classes sociais muito diferentes, com realidades totalmente diferentes uma da outra, elas acabam se conectando, não se encontrando, porque uma pessoa vai para o plano espiritual e a outra continua aqui,
mas que elas se conectam de alguma forma. Uma vida se vai e a outra pode ser salva com o coração do outro. E é o que acontece, né, existe a doação de órgãos no filme. E é interessante pensar que o nosso corpo, quando existe a morte do corpo, né, ele não vai servir mais para a gente, não vai servir mais para aquele espírito, né. Por mais que o espírito seja apegado ao corpo, esse corpo não vai mais ser animado por aquele espírito. Então, a gente tem a possibilidade de salvar outras vidas, ou de ajudar alguém a viver um pouco melhor com algum órgão. Vocês já pensaram em ser doadores de órgãos? Vocês já pensaram em deixar isso claro para os familiares de vocês, de que vocês podem doar partes dos seus corpos para outras pessoas quando o seu corpo não servir mais para você? Se é que os seus órgãos podem ter alguma utilidade, por que não, né, doar esses órgãos? E no filme eles não tinham pensado nisso, não. Mas existiu a proposta da médica, né, da enfermeira, que foi lá falar e falou: "Olha, ele teve uma parada cerebral, mas os outros órgãos podem ser utilizados. Você já pensou nisso?". Eu sei que é uma coisa difícil de se falar, de se pensar, principalmente nesse momento, mas pode salvar vidas. Aí é claro que é um momento que não é nada fácil para a família, mas que eles tomam a atitude de doar. E, na verdade, a doação do coração, né, que naquele momento também uma pessoa acaba de passar por um momento terrível e precisa de um coração urgente, né. Então, olha só, até quando a gente se vai, a gente tem a oportunidade de deixar alguma coisa boa, né, para outras pessoas que talvez vão precisar disso, e utilizar isso de uma melhor forma, né. A gente não vai precisar mais, a gente realmente não vai precisar mais disso, não vai precisar de nada que tem no nosso corpo ou no âmbito físico, né. A gente não vai precisar mais dos nossos bens, a gente não vai precisar mais de nenhum objeto, a gente não vai precisar mais do nosso corpo. Os afetos, eles vão ficar, os sentimentos, eles vão ficar no nosso espírito, né, mas a gente não precisa mais de nada físico. E aí toma-se a decisão, né, no filme, de doar esses órgãos e dar uma nova chance a alguém que precisa muito. Porque daí, na verdade, é um renascimento, é uma nova chance, né, Damião? Olha, é bacana a oportunidade, né, de Coração Delator nos oferece, né, Tati, de falar, né, de doação de órgãos, né? Essa possibilidade. O doador é alguém que esquece de si mesmo para pensar no outro. E a doutrina espírita é a favor do transplante de órgãos por ser um ato de caridade, um desprendimento do corpo físico que não terá mais função após a saída do espírito. Lembrando sempre que é uma decisão de cada um. Na codificação espírita realizada por Kardec, não há menção a respeito de doação de órgãos ou realização de transplantes, pois na época a medicina ainda não havia avançado tanto nesta área e apenas na década de 60 ocorreria o primeiro transplante bem-sucedido no mundo. Contudo, como Deus permitiu que a ciência e a medicina progredissem a ponto de que fossem hoje capazes de realizar de forma segura a realização de transplante, trazendo alívio e cura para tantos e tantos pacientes em sofrimento, entende-se que a doação de órgãos oferece diversos benefícios ao receptor e ao doador, tanto física quanto espiritualmente. Lá pelos idos de 1982, indagado a respeito da doação de órgãos, esclareceu Chico Xavier. Sempre que a pessoa cultive desinteresse absoluto em tudo aquilo que ela cede para alguém, sem perguntar ao beneficiado o que fez da dádiva recebida, sem receber qualquer remuneração, nem mesmo aquela que a pessoa humana habitualmente espera,
com o nome de compreensão, sem aguardar gratidão alguma. Isso é, se a pessoa chegou a um ponto de evolução em que a noção de posse não mais a preocupa, esta criatura está em condições de doar, Tati. É um ato de amor, né? É um ato de coragem desse desligamento, mas é bobeira a gente ficar, perdão, é bobeira a gente ficar ligado a tudo isso que é material, porque a gente não vai usar mais, né? Os nossos parentes não vão usar mais, nossos familiares que vão ficar também não vão usar. Então, a gente precisa se desligar dessa parte material, né? E é algo que a gente precisa pensar enquanto a gente está aqui, para a gente deixar autorizado, para que a gente consiga ajudar outras pessoas, mesmo quando a gente não estiver aqui. E como o Damião falou, é algo que vai favorecer tanto quem fica quanto quem vai. E aí, no caso, né, faz com que as pessoas mudem, porque ela vai receber uma segunda chance. Essa segunda chance, como é que eu vou utilizar essa segunda chance? Né? Então, a gente tem uma chance. A gente veio aqui e é para aproveitar esse corpo que a gente tem, para aproveitar a oportunidade que nós temos de estarmos aqui para aprender, para evoluir, para aprender com os demais, né? Para passar pelas nossas provas. E aí a gente viu a morte de perto, a morte do corpo, e tem uma segunda chance de ainda ficar aqui, permanecer mais um tempo, que a gente não sabe quanto, mas ficar aqui e começar de novo. O que vocês fariam com essa oportunidade nova? Né? No caso, este homem que recebeu o coração, ele era um homem poderoso financeiramente, materialmente, né? Era um homem com muitas posses, com muito estudo também, né? Tinha muitas posses, tinha muita possibilidade de fazer pelo outro, mas nunca fez. Ele era conhecido como um homem egoísta, como disse o Damião no começo da live, da nossa gravação. E ele, como um homem egoísta, só pensava no trabalho, no dinheiro, em ter, ter, ter e ter. Depois que ele passa por essa situação difícil, ele pensa nesse recomeço, né? Então, ele começa a ver a vida de uma outra forma, porque a gente passa a valorizar coisas que a gente não valorizava antes, né? O simples acordar do dia, a gente deveria agradecer por isso, mas a gente não agradece. A gente passa adiante e mais um dia, né? Não fez mais que a obrigação desse sol nascer, né? Então, a gente acaba não dando valor para as pequenas coisas. E no filme acaba que ele começa a se interessar por coisas mais simples, né? E nessas ele conhece pessoas mais simples, conhece outras realidades, ele vai ter contato com essas pessoas, né? Ele vai tendo contato pessoal com essas pessoas, né? Até conhecer a família desse doador, né? E aí são outras histórias entrelaçadas, né, Damião? Sim, sim, vão acontecendo muitas histórias ali, né? E aí a gente dá um passinho atrás, né, Tati? Eventos traumáticos podem mudar uma vida. O Coração Delator traz essa chamada, chama atenção por conseguir tratar do tema pesado, né, mas com leveza, né? E do espiritismo, eventos traumáticos, sejam eles físicos, psicológicos ou espirituais, são vistos como experiências que causam dor e sofrimento, mas também oportunidades para crescimento espiritual e aprendizado. Pergunta 132 de O Livro dos Espíritos. Qual a finalidade da encarnação dos espíritos? E a resposta da espiritualidade: Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros missão, mas para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisso
que está a expiação. A encarnação tem ainda outra finalidade, que é de pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. E para executá-la, ele toma um aparelho em cada mundo, em harmonia com a sua matéria essencial, a fim de dele cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus, e dessa maneira, concorrendo para a obra geral, também progride. E tem um comentário na questão 132 do Livro dos Espíritos, de Kardec, né? A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo, mas Deus, na sua sabedoria, quis que eles tivessem, mesmo nessa ação, um meio de progredir e de se aproximarem dele. É assim que, por uma lei admirável da sua providência, tudo se encaixa, tudo é solidário na natureza. E mais, né, Tati? Podemos mudar a qualquer momento, né? Coração Delator, que está disponível na Netflix. Não precisamos de um transplante, de uma doença para mudar. Podemos mudar a qualquer momento. Quem se modifica, melhorando-se, contribui como parcela preciosa para a melhoria da sociedade. É uma lição de Jesus para todos nós, todos os dias. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se os fizerdes. E Allan Kardec perguntou aos espíritos superiores na questão 860 de O Livro dos Espíritos. Pode o homem, por sua vontade, por seus atos, fazer que se não deem acontecimentos que deveriam verificar-se? E como resposta tem, pode-o, se essa aparente mudança na ordem dos fatos tiver cabimento na sequência da vida que ele escolheu, Tati. Que interessante, né? A gente pode mudar a qualquer momento, né? A gente pode começar a qualquer momento, né? Porque a gente pode fechar alguns ciclos e começar um ciclo novo. E sempre é uma renovação, sempre é um renascimento, né? Então, nesse caso, a gente está falando de doação de órgãos, do filme Coração Delator. Mas que pode ser qualquer situação, né? Que faça a gente. Geralmente a gente se entristece, a gente vai lá, como alguns chamam, né, o fundo do poço, para a gente começar a pensar, né, de uma forma diferente e dar valor às coisas de uma forma diferente, buscar os valores esquecidos por nós, muitas vezes, né, para começar uma nova jornada. No caso, este homem, ele tinha dinheiro, tinha muito poder, né, no filme. E ele ia ser um dos responsáveis por fazer muita gente infeliz por causa do seu trabalho, né? E ele teve a oportunidade de mudar o rumo dessa história. Ele teve a oportunidade de falar, não, eu não quero isso, né? E eu posso mudar. Então, ele mudou o seu caráter, ele mudou os seus valores para conseguir também auxiliar outras pessoas. E nisso, né, a gente vem com aquela coisa de o que eu estou fazendo hoje, né, que eu posso beneficiar a mim e outras pessoas, né? O que eu estou fazendo para ajudar o próximo hoje? Porque a gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe se amanhã a gente vai estar aqui, né? Então, se a gente soubesse que daqui tantos dias a gente não estaria mais, o que eu estaria deixando hoje? O que a gente conseguiu construir até aqui? Então, fica muito essa reflexão, né, de como a gente está aproveitando o nosso tempo. A gente conseguiu ajudar algumas pessoas? A gente consegue ter depois uma reflexão de falar, bom, aqui eu consegui construir alguma coisa boa no tempo que eu estive aqui. Então a gente começa a pensar muitas coisas, né, do qual a gente pode começar a fazer se a gente ainda não fez, né? E que a gente pode continuar coisas que a gente já começou e que a gente ainda não teve esse final feliz, né?
Vem também algumas questões dentro da questão da doação de órgãos, que muita gente às vezes pergunta, tá, mas aí eu pego o órgão daquela pessoa e aí eu começo a, a me comportar como ela, o espírito dela vem junto com esse órgão, né? A gente tem que pensar que o espírito e a matéria, né, eles estão conectados a partir do momento em que nós vivemos, né? Então, quando nós deixamos o nosso perispírito se desliga desse corpo. Mas aí você pode perguntar assim, mas e aquelas pessoas que eram extremamente materialistas, que estavam realmente, não queriam morrer e estão ligadas a esse corpo, elas podem influenciar os outros? Tem uma pergunta de Kardec, né, que ele pergunta assim, os espíritos podem influenciar a gente? E daí a resposta dos espíritos é assim, mais do que vocês imaginam, né? Muito mais do que vocês imaginam. Então, esses espíritos podem nos influenciar como todos os outros. Mas a pessoa que recebe o órgão vai ter a personalidade do outro, as atitudes do outro, viver os sonhos do outro. Não, não. Isso não tem nada a ver, né? Então, a sua personalidade vai continuar com você. Os seus valores vão continuar com você, né? E às vezes a gente passa por algumas situações que servem para a gente mudar mesmo, né? E aí aquela mudança a gente fala, foi por causa do espírito que doou o rim, né? Foi por causa do espírito que doou o coração. E não, mas esse espírito pode te influenciar? Bom, pode ter casos que sim, por que não, né? Como os espíritos disseram a Kardec, muito mais do que você possa imaginar, né? Então, a gente pode estar sujeito a algumas inspirações, né? A algumas inspirações de espíritos, que pode ser esse que doou o órgão, pode ser outro, né? Mas nós não estamos isentos, mas o corpo, ou a parte do corpo doada, não vai junto com parte do espírito, né? Não vai com influência do espírito, de forma alguma, tá? Então, tomar muito cuidado quando a gente fala, né, sobre doação, fala, não, não vou doar os órgãos do meu pai, porque ele é muito ligado à matéria, e daí vai sofrer, porque doou o coração, e não sei o quê. É por isso, gente, que nós precisamos trabalhar aqui o desapego enquanto nós estamos aqui. É por isso que a gente tem que trabalhar nossa reforma íntima, para que a gente não fique apegado a isso aqui, não, né? E aí a gente tem que ver que, por mais que os espíritos sejam apegados à matéria, essa matéria não serve mais para ele. Pode servir para outras pessoas. Então, por que que a gente não vai ajudar? Por que que a gente não pode ajudar o próximo? Então, pensem nisso, né? Por mais que a gente pense em ter, na matéria, eu era muito apegado, era muito não sei o quê, não vai usar mais, não vai servir mais, mas pode servir para outras pessoas que estejam precisando muito nesse momento, né, Damião? Sim, sim, e é aquilo, né, Tati? A gente tem a oportunidade de desapegar das coisas e não ficar com essas preocupações, porque é o que você disse, se os espíritos já nos influenciam sem o órgão, aí você vai ficar achando que só está influenciando por causa do órgão. Não, vão influenciar. Agora, e vão influenciar aquilo que permitimos com os nossos pensamentos. De novo, como é importante essa reforma, como a Tati está falando, essa reforma íntima nossa, para que possamos fazer o nosso melhor a cada dia, né? Termos os melhores pensamentos para que os bons espíritos possam estar nos acompanhando, né? E aí, né, a gente para e fala sobre doenças, né, Tati? As doenças podem ser vistas como um aprendizado ou como uma consequência de hábitos desfavoráveis. Portanto, a cura não é uma questão de tempo, mas também de oportunidade. Ao adoecermos,
Temos a oportunidade de examinar nossa consciência, de rever nossas atitudes recentes. O tempo só nos faz ajudar para mudarmos nossa conduta em prol de termos melhor saúde e bem-estar. Chico Xavier, que falava sobre as doenças, dizia que certas enfermidades são permitidas por Deus para afiar impulsos perigosos, recolher o espírito à reflexão ou evitar quedas morais maiores. Quando o corpo adoece, muitas vezes, é a alma pedindo socorro, equilíbrio e pausa, Tati. Às vezes a gente aprende que a gente tem que parar, porque a gente não está muito bem, né? Às vezes a gente entende que a gente precisa dar uma pausa, dar uma diminuída no nosso ritmo, porque o nosso corpo começa a mandar alguns sinais, né? Então, no caso do filme, por exemplo, o moço que tem um ataque no coração, ele já se tratava há 4 anos, e a família não sabia, né? Mas ele já fazia um acompanhamento com um cardiologista, né? Então, a gente precisa cuidar do corpo enquanto nós estamos aqui. Claro que a gente precisa ter o equilíbrio, cuidar do corpo, da nossa mente, da nossa alma, né? A gente precisa equilibrar esses 3 fatores. Às vezes a gente cuida só do corpo físico, esquece de cuidar do mental, esquece de cuidar da nossa parte espiritual. Às vezes a gente cuida só da parte espiritual, esquece de cuidar do corpo físico, esquece de cuidar do corpo mental, e aí vai, né? A gente precisa equilibrar tudo isso. Mas a doença, ela vem como prova. A doença, ela vem às vezes de um acúmulo de coisas que nós estamos fazendo nessa própria vida. E ela vem como prova aqui mesmo. Tem muita gente que fala, não, ficou doente, porque do nada ficou doente, então é coisa da outra vida. Será? Como diz Kardec, primeiro a gente precisa descartar tudo que temos aqui, para depois a gente ir para uma outra vida, ou para uma influência espiritual e tudo mais, né? Então, a fé raciocinada, vamos lembrar, né, de que a gente precisa investigar primeiro todos os motivos e anular todos esses motivos para depois a gente chegar, né, a essas conclusões aí de outras vidas e tudo mais, né? Mas o filme Coração Delator é um filme muito bom, apesar da gente saber do final previsível ali, quando a gente já começa o filme, a gente já sabe o que vai acontecer no final, mas é um filme que faz a gente pensar sobre o fator doação de órgãos. Pensem nisso, conversem com as suas famílias, né, com as pessoas mais velhas, mais novas, né, pensem nisso, eu acho que é algo que a gente precisa realmente pensar, colocar em prática cada vez mais, né, mas que com consciência, se a pessoa não quer, não quer, né, se a pessoa quer, que a gente consiga auxiliar, se a pessoa não quer, que a gente consiga entender esses motivos e conversar, né? Falar para ela que do lado de lá a gente não vai usar mais. Nem os nossos pais, nem os nossos filhos, nem os nossos irmãos, ninguém vai precisar do lado de lá. E se Deus quiser, todos nós estaremos muito desapegados de tudo isso. Não teremos influência alguma em ninguém, né? Em nenhuma situação, tá? E é isso, né? Eu recomendo que vocês assistam Coração Delator, coloquem aqui os seus comentários para a gente, se vocês gostaram, o que, que vocês acharam. Se vocês tiverem dicas de novos filmes e séries, coloque aqui para a gente também. Se você está vendo a gente pela TV ou ouvindo, né, pela rádio, escreve para a gente, entra aqui no nosso canal, escreve para a gente sempre vê as mensagens, tá? E a gente sempre segue aí as sugestões de vocês. Mas no nosso canal já tem mais de 220 análises que a gente fez dentro do nosso escopo de filmes, de documentários, desenhos, séries que a gente viu. E veja lá coisas que vocês gostariam que a gente comentasse. Se não tiver já no canal, a gente vai falar aqui. E segue a gente, gente. Um beijo e fiquem com Deus, que na próxima semana tem mais e a gente vai chegar com mais novidades. Um beijo, gente. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.